Graça e paz, povo de Deus. Eu quero no dia de hoje trazer uma mensagem ao seu coração. E neste dia eu quero falar um pouco a respeito do grande homem de Deus, o rei Davi. E eu quero falar aqui das rejeições que passou Davi. Nós sabemos, Davi ele havia sido escolhido por Deus, o novo rei de Israel, em substituição a Saul. Um rei que foi colocado ali no trono por vontade humana e não por vontade de Deus. E quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, que seria Davi, ali nós temos a primeira rejeição de Davi, quando Jessé começa a passar os seus filhos na presença de Samuel, e logo de cara, o primeiro que entra, Eliabe, aquele impressiona a Samuel por sua aparência, por sua estatura, mas Deus diz para Samuel que Eliabe não seria o escolhido. Então, Jessé manda passar todos os seus filhos e nenhum deles é o homem o qual Deus havia escolhido. E Samuel pergunta para Jessé: acaso acabaram os teus filhos? E ele diz: não, tem um mais moço que está cuidando das ovelhas. E esse mais moço seria Davi. Então Samuel diz que ordena que vá chamar a Davi. E ele entra na presença ali de Samuel e Deus fala: é esse aí. É esse aí. Então vai Samuel e unge Davi, rei de Israel. Mas é interessante nessa história de Davi, que mesmo depois dele ter sido ungido rei, ainda vem as afrontas, ainda vem as dificuldades, e continuam as rejeições. E nós vemos que Davi, os irmãos de Davi, estão acampados, servindo ao exército de Israel, e Jessé manda Davi ir saber como estão os seus irmãos ali naquela batalha. E quando chega lá, o que Davi encontra é um filisteu, por nome Golias, um gigante, desafiando o exército de Deus, e aqueles homens, todos eles se acovardando. E Davi, ele escuta aquilo, ele se interessa por aquilo que está acontecendo, ele escuta dizer que o homem que enfrentar Golias vai ser recompensado, e ele vai saber daquilo. E o seu irmão, vendo Davi conversando com os soldados, logo chama Davi e diz que Davi é um presunçoso, e diz que conhece a maldade do coração de Davi. Ou seja, mais uma vez, Davi ali é rejeitado. E Davi continua, nós sabemos aí o relato da história, e Davi, ele se propõe a lutar com o gigante, se propõe a lutar em favor do exército de Israel, mesmo sem ele ter idade para a guerra, para o exército, mesmo ele sem ter experiência na guerra. Então agora ele vai falar com Saul, acalmar Saul, que ele vai guerrear contra Golias. E mais uma vez agora, Saul diz que Davi não tem condição de lutar com o gigante, porque ele é novo e ele não tem experiência. Mas Davi não desiste daquilo. Ele não desiste daquilo que Deus colocou no coração dele. E Davi vai guerrear com Golias. E quando Davi se apresenta diante de Golias, nós sabemos que Davi se apresenta sem armadura, apenas com um cajado de pastor e com uma funda. E agora o gigante também despreza Davi, dizendo: acaso sou eu algum cão para vir contra mim com pau e com pedra?
E o gigante diz que vai derrotar Davi, que vai cortar a cabeça de Davi. E Davi diz, você veio a mim com todas as armas que tu tem, mas eu vou contra você no nome do Deus dos exércitos. E eu quero falar para você no dia de hoje exatamente a respeito disso. Você que tem sido desprezado, você que tem sido rejeitado, você que tem sido ignorado, você que muitas das vezes pessoas olham para você e acham que você não tem capacidade, duvida da sua capacidade, duvida das habilidades que Deus te deu, e assim vai te rejeitando, vai te desprezando. E muitas das vezes isso entra no coração do homem, entra no coração da mulher, e faz com que os seus projetos, muitas das vezes, eles sejam enterrados. Mas Davi não, Davi ele não olhou, não se importou com as palavras, não se importou com o desprezo que o homem fez, porque Davi tinha a certeza no seu coração que Deus era com ele. Tanto é que ele vai dizer que ele livrou as ovelhas do urso e livrou as ovelhas do leão. Ou seja, Davi tinha toda a convicção que Deus era com ele. E o que eu quero te dizer também no dia de hoje é exatamente isso. Não importa as adversidades, não importam as lutas, não importam o que falam ao teu respeito, não importam se as pessoas têm te desprezado, não importa se as pessoas têm olhado para você e têm falado que você não vai conseguir, que você não é capaz. Eu quero que exatamente te dizer no dia de hoje que você precisa levantar a tua cabeça. Você precisa acreditar naquilo que Deus falou a seu respeito. Você precisa acreditar na palavra de Deus e não na palavra do homem. Porque verdadeiramente, muitas das vezes as pessoas querem nos colocar para baixo, querem nos ver cada dia mais ali prostrado. Mas não, Deus não quer isso de mim, Deus não quer isso de você. Deus quer que se cumpra nas nossas vidas aquilo que Ele nos chamou para que nós fôssemos. E Deus, Ele nos chamou, Ele nos alistou no seu exército porque nós somos guerreiros, nós somos fortes e nós vamos vencer, nós vamos lutar, porque Deus é na nossa vida. Então no dia de hoje, erga a tua cabeça, olha para o alto, crê que Deus é contigo. E às vezes as palavras duras vêm de perto, às vezes quem não acredita na gente é exatamente quem está próximo, mas no dia de hoje, Deus diz para a sua vida que Ele é contigo. Então, ergue a tua cabeça, olha para o alto, olha para Cristo, continua a acreditar em Deus. Os projetos que você tem aí engavetado, comece a colocar em prática, porque é Deus quem trabalha em teu favor. E assim como Deus foi na vida de Davi, Ele também será na tua vida. Assim como Davi guerreou com aquele gigante e venceu, os gigantes que se levantarem na sua vida, pode ter certeza que cairão para a glória de Deus. Que Deus te abençoe neste dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.